Boa, já estamos ao vivo. Tudo bem, Olá, pessoal? Boa tarde, beleza? Estamos mais um webinar aqui. A gente vai trazer um tema bem interessante. Estou com o Leandro Gomes aqui, que a gente chamou para contar um pouquinho para a gente, né, como funciona essa parte da controladoria, essa cultura de performance profissional, o que, que ele tem que aprender, o que, que ele tem que entender, como se desenvolver. E eu queria começar aí, Leandro, perguntando para você, né, você poder falar um pouquinho para o pessoal, né, um pouquinho da sua trajetória, o que você está fazendo hoje. legal. Primeiro, boa tarde a todos aí, é um prazer, obrigado aí pelo convite, Gabriel, fico muito lisonjeado, e é sempre importante a gente trazer, né, esses conceitos, esse entendimento do quanto o profissional, né, contábil e de finanças, ele pode evoluir e crescer na trajetória dele. Dentro né, antes da gente até entrar mesmo no assunto aqui da cultura da performance, eu queria só me apresentar, né, eu trabalho já há mais de 20 anos, aí, cerca de 20 anos na área financeira, de empresas privadas, e dentro dessa minha trajetória eu fui ao longo do tempo aí aprendendo, errando, acertando, né? Naturalmente a gente vai desenvolvendo a carreira, a experiência e exemplos que você construindo, né? Além da sua rede, networking dentro desse modelo. E dentro desses aspectos do ambiente corporativo, eu pude, Gabriel, trazer aquilo que, vamos dizer, funcionou e não funcionou. Ou seja, tudo aquilo que dá maior velocidade ao profissional e tudo aquilo que faz perder, né, no dinamismo das entregas, no dia a dia ou no crescimento da carreira, eu fui aprendendo com isso e chegou um momento que eu tive uma situação adversa dentro de um objetivo que eu atuei e atingi, né? Foi a maior empresa uma grande empresa aí que eu atuei. Eu era responsável por consolidação de resultado de 13 empresas do grupo, né, nível Brasil. E aí, ao mesmo tempo que foi ótimo, foi muito rápido e teve um revés ali. E aquilo me fez pensar, né, de tudo que se vivencia no corporativo, dentro da área de planejamento financeiro e controladoria, o que eu poderia fazer para colaborar com os profissionais, para que eles não vivessem, ou que pelo menos tivessem, conseguissem identificar possíveis potenciais riscos ou problemas da carreira, aonde eu mesmo passei na pele. Então, daí surgiu a ideia por algum motivo também, ao longo dos anos, eu ia catalogando e construindo, sem saber o porquê, templates, modelos que eu mesmo desenvolvi também e outros que aprendi ao longo do processo. E aí virou essa chave. Eu falei, eu preciso ajudar as pessoas, eu tenho uma facilidade para o ensino, e aí que veio a ideia de construir um curso, né, uma metodologia prática aí, que é a que eu hoje ofereço, chamada Controladoria Prática, em 3 etapas. Então, esse processo fez com que hoje, Gabriel, eu pudesse trazer essa minha experiência prática, uma mentoria também que eu faço, e naturalmente o conhecimento técnico profissional atuar de uma maneira mais rápida, mais confiante, e eu chamo que a metodologia é como se fosse um GPS, né, para orientar a carreira deles e ser mais ágil aí no dia a dia. Show de bola, cara. Show de bola. Cara, a gente estava falando um pouquinho antes, né? E já, pô, já me já pensei em várias coisas que eu já queria perguntar para você, que eu acho que também vai ser interessante para o pessoal, né? Legal, Mas assim, falando um pouquinho mais do que você está fazendo hoje, né? O legal. que é essa cultura da performance financeira? Uhum. Bom, a ideia, Gabriel, é quando o profissional, seja ele de contábeis ou um profissional ainda da área, que se formou em administração, economia, enfim, mas que trabalha na área financeira. Então, a gente pode elencar alguns caminhos. O profissional ele pode vir do zero, totalmente da área administrativa ali, ele foi crescendo, ele foi para a área financeira, tesouraria, faturamento, depois contábeis, ou de repente custos, economia, e aí em algum momento ele caiu na área de controladoria, porque geralmente como que funciona, né? Eu acho que a coisa está crescendo no Brasil, essa cultura de fazer o controle financeiro, de análise, projeções, mas isso é muito novo, né? Vamos dizer que nos últimos 20 anos que isso começou realmente as empresas dar valor e aí construir departamentos, isso em níveis menores, né? De companhias que estão em crescimento, daquela pequena empresa que passa para uma média, naturalmente esse processo vai se construindo. E aí o profissional ele cai aonde nessa área, e tem acontecido muito isso com alguns relatos e depoimentos de alunos, que eles falam assim, cara, eu fazia um monte de planilha aqui, de repente eu virei o FP&A da empresa, ou eu virei, né, o planejador aqui. O que eu faço agora? Então isso foi essa dinâmica de eu trazer um caminho, né, um direcionamento mesmo,
para que eles entendessem como funciona essa área, o que se espera desses profissionais e como eles podem gerar valor através de uma cultura da performance financeira. Então, Gabriel, a ideia que eu trouxe foi conectar essa narrativa com o que eles vivem e trazer que, se o profissional que entende um pouquinho ali da área contábil, né, que ele pode, às vezes, não ser o contador, pode não ser o formado em contabilidade, mas ele precisa da contabilidade. Ele precisa do quê? Das informações, dos dados. E uma vez que ele precisa dos dados, ele tem que saber aonde buscar, seja no sistema, dentro da empresa, no RP, seja na contabilidade externa, que é muito comum isso, né? E aí, naturalmente, ele tem que entender essas peças, né? Essas ferramentas que eu chamo, que seria uma caixinha de ferramentas. O que seria isso? Então, independente de você ser contador ou não, profissional de controladoria, ele precisa conhecer o que é um razão, né? O que é um balancete, da onde que ele tira essa informação, depois, como que ele amarra isso na DRE, né? Porque hoje, na área de planejamento, a principal ferramenta que é usada é a DRE, né? Apesar ainda de ser não todas as empresas, estão aumentando e melhorando também, exigir do profissional uma análise aprofundada onde? Do PNL, do DRE, mas não, às vezes, da conexão entre, né, as ferramentas que é o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e tudo mais. Por quê? Porque geralmente fica assim, a visão contábil, deixa o contador responde. Eu não quero te ouvir, profissional de projeção financeira, de planejamento. Já a versão gerencial, eu quero que você debulhe ali, vai na DRE, vai nos indicadores e talvez um fluxo de caixa. Então, esse processo, construir esse processo e dar uma, vamos dizer assim, uma ordem a isso, né, de onde termina a responsabilidade contábil, onde começa a de finanças na parte estratégica, é esse processo que eu estou usando para chamar de cultura, né, que é a cultura da performance, que é você conectar dados, as análises e, naturalmente, a como contar essas histórias, né? Qual o storytelling dos números dentro da empresa? Como que você vai abordar temas difíceis, decisões muitas vezes complexas, porque envolvem pessoas, envolve corte de headcount, ou envolve investimentos, enfim. Então, tudo isso o profissional tem que ter como habilidades, entende? E essas habilidades, aí eu divido em três, até estava falando com você, né? São as habilidades que todo mundo conhece, mas, claro, tem que fortalecer, e é muito comum, o profissional sabe, mas não pratica. É a habilidade comportamental, soft skills, são as habilidades técnicas, né, que aí é o conhecimento, de fato, das ferramentas, das análises, por exemplo, saber o que é uma DRE, qual é a estrutura, da onde vem a informação, para que você tem que olhar aquilo, como olhar o EBITDA, enfim, toda essa conexão das análises em si. E depois, e a habilidade de conhecer o negócio, de aprofundar naquilo que você está envolvido dentro da empresa. Então, é comum um profissional contábil de finanças, ele sair, às vezes, hoje ele está na área de varejo, amanhã ele está numa área de tecnologia, porque surgiu uma oportunidade. Só que se ele não aprofunda, né, eu falo do deep diving, né, mergulho ali profundo, se você não aprofundar nos dados do negócio, você vai deixar coisas na mesa para a sua atuação. O que seria isso? São oportunidades que você pode se destacar, que você pode construir e gerar valor para o acionista, para o dono, para o diretor da empresa, e naturalmente te dar segurança de ter uma atuação mais séria, mais convicta ali dentro do que você entrega, dos resultados, das análises, e naturalmente posicionar para o seu crescimento de carreira ou para uma nova oportunidade. Então, acho que é um pouco isso, essa visão que eu quero gerar, a visão sistêmica do negócio, entre pessoas, processos e sistemas. Entende, Gabriel? Entendi. Show de bola, cara. Só para a gente fazer um parênteses aí, né, e explicar para a galera, o que é um profissional de FP&A e qual que é a diferença? É a mesma coisa que um controller, uma área de controladoria, né? Se conseguir Legal. explicar isso para a galera? Hoje, o que acontece, Gabriel? Existem diversas empresas que usam essa nomenclatura, às vezes de maneiras distintas, tá? O que eu trago como experiência e como recomendação? Às vezes, as empresas nem elas sabem o que elas querem. Então, é muito comum você ver isso na descrição das vagas. Você vê o profissional lá, a empresa que fala assim, ou porque ela viu que é uma sigla em inglês que está em destaque no mercado, FP&A, mas que FP&A sempre foi o profissional de planejamento financeiro, né, de análises, ou o cara que é o consolidador de reportes, né, vamos chamar assim. Mas, naturalmente, você vai expandindo isso. Por quê? Porque não tem como o profissional ele simplesmente preparar um relatório específico, vamos fazer uma projeção de receita da empresa para daqui 2 ou 5 anos. Então, você vai colar lá na área de vendas, você vai projetar tudo que é possível,
e a gente vai olhar esses números. Legal. Mas ele vai consolidar esse resultado, mas não só isso, ele vai acabar olhando o P&L todas as linhas, porque vai ser exigido dele, né, a cada novo ciclo, esse processo. Porque, naturalmente, quem está tomando a decisão não quer olhar apenas um pedacinho do bolo, vai olhar o bolo todo. E aí a ideia é essa, o profissional ele foi se evoluindo, ele foi naturalmente assumindo como um todo essa parte estratégica, e aí eu acho que esse rótulo depende muito do que a empresa está buscando e do nível da empresa. Por quê? Existem empresas, eu mesmo já atuei assim, que você meio que faz um pouco de tudo. Por quê? A empresa é menor, não tem um nível de equipe, né, e headcount ali para construir um time totalmente departamentalizado, organizado, então você acaba participando um pouco de todo o processo. Você é o gestor, muitas vezes, da tesouraria, né, você vai olhar ali os saldos de caixa, depois você vai olhar o fechamento contábil de uma maneira, né, um overview, vamos chamar assim, uma visão geral, junto com o profissional, seja o contador externo ou interno, enfim. E por último, você vai gerar a DRE gerencial. Né? Por quê? Porque o diretor quer uma projeção, porque vai entrar, tem uma provisão, tem uma perspectiva de novos projetos. Então, você acaba migrando e navegando por todos esses caminhos. E aí, naturalmente, tem empresa que fala assim, não, você é meu controller. Legal, o controller ele seria o nível máximo do profissional dentro da área de controladoria FP&A, né, que ele está ou igual ou, né, dependendo da empresa, também um pouco abaixo do CFO. Então, nesses nomes, nessas nomenclaturas, o que importa, que eu sempre falo, é você precisa dominar as ferramentas, precisa entender o que você deve analisar e, naturalmente, saber, né, o linguajar, conhecer as técnicas de análise financeiras, de negócio, para você apresentar esses resultados, saber se posicionar e, naturalmente, gerar valor para o departamento. Show. E, sim, bom, a gente falou de várias coisas aqui, de entregáveis Uhum. que esse tipo de profissional e essa área, né, de controladoria, a de planejamento tem que ter, né? Mas o que Legal. você acha que dentro de uma empresa, né, ter essa área de controladoria, ter um profissional que vai cuidar disso, que ela vai agregar para essa empresa, trazer de valor no dia a dia, em tomada de decisão, trazer algo a mais para essa empresa que ela não tinha antes. Legal, legal. Ótima pergunta, Gabriel. Essa é a pergunta do milhão para os profissionais, né? Eu sempre falo que faz a diferença na atuação deles. Por quê? Até se você observar as pesquisas salariais da área de finanças, a área de FP&A ou controladoria, ou planejamento barra controladoria, como às vezes até a gente visualiza, ela é uma profissão que paga-se, às vezes, acima do mercado em relação a outras áreas ou atividades. Então, eu sempre falo, é um profissional que ele tem que ser multipotencial. É um profissional que ele não depende somente de saber mexer no Excel, que é a porta de entrada de todo bom profissional, né? Para modelagem, para preparo. Por mais que tenha sistemas, inevitavelmente você vai mexer em algum Excel em algum momento, seja de pequena, média ou grande empresa. Eu passei por isso também. Então, Gabriel, o ponto aqui, como eu estava falando, é você ter a visão do todo. E quem é que tem a visão do todo, se não um profissional que está até preparado no direcionamento dele para isso? Porque é complicado você ter, às vezes, numa empresa, um profissional que está na parte operacional, seja área contábil, fiscal, ou mesmo área de faturamento, por exemplo, ele não consegue abraçar tudo isso. Então, ele tem que eliminar essa carga de trabalho operacional para ele focar, né, em conectar os dados. Então, aí viria como se fosse uma inteligência. Até porque, se você observar, né, o pessoal que está aqui nos acompanha deve saber disso, em toda empresa, esse profissional, ele está muitas vezes numa área de staff, né? Ele está meio que acima, né, de todos os diretores, porque ele acaba questionando ou, né, batendo na porta e pedindo alguma coisa. Então, ele tem esse passe VIP, claro que com suas limitações, mas é um profissional estratégico por esse motivo, porque o dono ou acionista fala assim, ó, vai lá e faz o trabalho sujo, bate na porta, cobra os caras, porque se eu tiver que fazer isso, naturalmente eu não vou ter paciência. Então, por quê? Porque é busca de metas, resultados e tudo mais. Então, esse é um profissional multipotencial que ele tem que entender e dominar as ferramentas de tecnologia, seja de sistema, seja de softwares, enfim, por exemplo, o ETL, né, que é o Extract, Transform, Load, em dados hoje, de você tirar uma informação do sistema, enfim, até mesmo o comportamento, porque esse profissional ele não pode ser aquele cara que qualquer pressão que ele toma, ele explode, ele não controla a emoção numa reunião, ou ele bate de frente com alguém maior do que ele, porque é muito difícil às vezes, né, essas pressões.
Então, é um profissional diferenciado por esse motivo. Ele tem que ter esse multiconhecimento, né? E, naturalmente, esse preparo, essa maturidade para lidar com forte pressão, porque o resumo de tudo isso, Gabriel, é muitas vezes uma reunião de um comitê executivo, né, de resultado, mensal ou trimestral, e quando você está ali apoiando ou apresentando o resultado da empresa, você acaba tomando, de certa forma, uma invertida, né, uma pergunta capciosa, que às vezes é um diretor tentando cutucar o outro, né, para ele mostrar que o ponto ali, o problema não é dele. E a gente fica nesse meio tendo que meio que equilibrar essas forças e às vezes respondendo pelo outro sem entender que aquilo é para nós. Então, esse profissional ele tem que ter esse jogo de cintura, esse domínio do negócio, porque naturalmente ele vai participar dessas discussões e vai conectar os pontos, entendeu? Uhum. Entendi. Cara, então tô montando na minha cabeça aqui o Legal. quebra-cabeça desse profissional, né? Então acho que é entender o negócio da empresa, né? Como é que ela funciona, né? Como é que ela roda, quais são as peculiaridades ali do negócio, né? Fazer um planejamento futuro e acompanhar isso junto com o resto dos times, né? Perfeito. Por exemplo, dando um exemplo, né? Você vai fazer um planejamento de vendas. Cara, Uhum. não é simplesmente você falar, vou vender, sei lá, tô falando pela Hub, né? O planejamento que a gente Sim. faz aqui. Eu quero vender 50 mil por mês de novos contratos. Tá, beleza, a área de vendas pode falar isso, vou vender, mas e o resto, né? Exato. E, cara, atendimento, operação, implantação, né? Uhum. Marketing, né? O marketing vai conseguir fazer isso? Eu acho que Exatamente. o papel desse profissional, dessa área dentro da empresa, é conectar todo mundo e deixar todo mundo na mesma página também, né? Do Exatamente. que entendi. Então, assim, imagina o seguinte, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, pessoal, nós somos o mensageiro do inferno, às vezes, né? Porque a gente traz toda a informação, tanto boa, às vezes ruim, e tem que jogar na mesa e, tipo, se matem, né? Então, nesse aspecto, nesse exemplo, né, brincando aqui com isso, é assim, você como CEO vai falar, eu quero isso, legal. Eu, por exemplo, sendo um profissional que estivesse atuando aí em FP&A, eu vou falar assim, peraí, Gabriel, vou dar uma repassada geral no que a gente tem hoje. O que é o que a gente tem hoje? Qual a nossa capacidade instalada, né? Pensando tanto em serviço ou mesmo indústria, a gente consegue gerar esse nível, o volume de resultado através da equipe que a gente tem? Né? Quais os processos que precisam ser alinhados para que, de repente, a gente mude de patamar de vendas? Né? A gente mexe com a empresa inteira. Então, o planejador, né, financeiro, FP&A ou controladoria, ele vai olhar sobre o aspecto não só financeiro, mas o aspecto de processo, né? Então, ele vai conectar tudo aquilo que envolve não só a meta, né, a premissa que é passada a ele, como também esse alinhamento, essa comunicação, essa discussão, né, em mini comitês, vamos chamar assim, para que ele tenha o entendimento de que aquilo é viável. Então, como eu falei, é o profissional que vai pôr a mão na graxa, ele vai ter que ir a campo, ele tem que levantar da cadeira, sempre falo isso, né? Vai no chão de fábrica, vai andar pela empresa, vai conhecer as pessoas, você tem que ter esse relacionamento muito bom, interpessoal ali, e naturalmente você vai colhendo informações, quase que um auditor disfarçado, né? Um investigador ali. Ele vai Uhum. colhendo as peças, ele vai mapeando como que a empresa está situada, e naturalmente, Gabriel, por isso que é estratégico esse profissional, porque ele tem essa autonomia, porque a empresa, quando se posiciona, colocando uma bandeira ali no departamento, dizendo, ó, agora temos um FP&A, a mensagem fica para todos da companhia que aquele profissional ele tem entrada VIP, ele tem o ir e vir, ele pode questionar, ele pode perguntar e ele precisa disso para sobreviver, porque ele vai Uhum. gerar informação relevante para o negócio. Então, aquele profissional que vai, durante o mês inteiro, investigar, entender. Entendeu? Legal. Quando tiver uma reunião que alguma coisa for distorcida daquilo que foi previamente planejado, né, seja no budget, no processo orçamentário, ele vai ter condições de questionar ou de colocar pontos daquilo que ele mapeou. Então, por isso que é muito importante o profissional aprofundar, entender os Uhum. processos, não só de finanças, mas como da empresa como um todo. Então, por isso que ele é bem valorizado no mercado, entende? Entendi, entendi. E show de bola, cara. E assim, conectando um pouco com o nosso mundo aqui da Hub, né, também, Certo.
qual que é a conexão que existe entre a área de FP&A e controladoria com a contabilidade, né? Certo, certo. Cara, é muito importante, porque assim, ó, por exemplo, eu estou atuando ainda no corporativo de uma empresa multinacional. Dá um exemplo, né, por alto, assim, a empresa tem a área contábil interna. Então, Uhum, esse processo ele é bem segmentado. A contadora e a equipe contábil tem a responsabilidade, faz o fechamento e aí libera a informação tanto no sistema quanto, né, a informações de suporte ali. A partir dali, eu consigo com a minha equipe olhar e estruturar para fazer as análises, para gerar indicadores, para gerar apresentação mensal de resultado, né, o business ali, o book, né, de resultado. E aí, naturalmente, acompanhar desvios, né, real orçado. A contabilidade, existem empresas, como eu estava falando no início, que são externas. Então, você dentro da companhia, você não tem, e isso não é só empresa pequena, tá? Até em média empresa aí já tem uma situação como essa. E aí você não tem, às vezes, dentro da companhia, um profissional que tem essa visão de entender as peças, né, da contabilidade, olhar as informações ali fechadas. E não estou nem falando da parte de tributária, fiscal, que é super relevante, mas porque às vezes até mesmo isso já vem pronto, né? De todo o processamento que a contabilidade fez. uhum, Mas quando recebe, por exemplo, o balanço patrimonial, a DRE, ali contábil, e o principal, né? Que são os dados, que é o razão e o balancete, esse profissional tem que ter esse entendimento para, se precisar, entender se está certo ou não as alocações, se foi contabilizado certo ou errado, né? Naturalmente dentro do processo ali de fechamento, e, naturalmente, tendo essa informação, ele poder conectar as ferramentas gerenciais do negócio. Porque aí, por exemplo, no exemplo que você deu, fechamos o mês, por exemplo, de fevereiro, iniciamos o fechamento, vamos olhar o resultado de fevereiro, que nós estamos aqui em março, em curso ainda, quase fechando, e aí você me fala assim, Leandro, eu quero crescer, eu quero aumentar a equipe, eu quero investir, vamos fazer uma projeção? Então, o profissional vai ter que olhar isso, Gabriel, e conectar esses pontos. Vai olhar, projetar para frente, para o futuro, né? Por isso que os dados são tão importantes, com os dados que você tem até o presente e dados históricos, para você projetar, por exemplo, um novo projeto, seja uma viabilidade de CAPEX, né? De um novo investimento, ou o crescimento da equipe, enfim. Então, esse profissional ele tem que estar com um entendimento muito correto e assertivo, né, com a contabilidade, para ele entender e falar a mesma língua, porque senão ele pode ficar, de certa forma, desprotegido, né? Então é muito importante. Eu não sou contador, sou administrador de formação, depois me especializei em MBA em finanças, mas naturalmente o profissional que atua, né, na área, ele vai aprendendo, ele conhece, e não é uma uhum. coisa tem muita gente que acha que para ser controller precisa ser contador. É importante muito, porque naturalmente te dá mais base ainda, mas não que isso seja um problema. Você vai se especializar, vai estudar, vai aprender e naturalmente vai conseguir agregar e gerar as visões. Show de bola, cara. Show de bola. E, assim, ah, eu estava até comentando com você um pouquinho antes, né? Uma grande maioria do nosso público, né, e dos nossos clientes aqui na Hub, né, são escritórios contábeis, né, e Legal. empresas contábeis, né. E aqui a gente fala muito também, né, sobre um dos temas, né, que é a contabilidade consultiva, né, que é o contador, ele tem um papel dentro da empresa, do cliente dele, né, cara, eu vou falar assim, né, um panorama geral, né, a maioria dos dados contábeis que são gerados, eles são subutilizados pelos empresários, né? Então, o cara ele tem aquela informação, às vezes a contabilidade interna dele faz aquilo, ou a empresa que ele contrata faz aquilo, mas ele não olha para aquilo, né? Ele não usa Verdade. aquilo lá para nenhuma tomada de decisão, ele às vezes nem sabe ler, né, aquele dado, né? Olhando esse cenário, né, e o que você, as experiências que você já teve, o que você já viu, existe uma possibilidade do empresário, do contador, né, imaginando um contador externo, né, uma terceirização ali, levar esses dados, né, para o empresário, para que ele tome uma decisão melhor, né, ou se eu estou falando porque assim, isso também exige, né, uma educação do lado de lá, uma educação Total. de entender esses dados, né, e ver que faz sentido, né? Mas que você pensa sobre isso, né? Você já viu algum caso assim de uma empresa que tem contabilidade externa, que tem
esse prestador mais junto, fornecendo informações ali também relevantes para o negócio? Eu acho que é um processo novo, na minha opinião, Gabriel, pelas experiências que eu vivenciei. Eu até conversei com profissionais contábeis, e acaba sendo chamar atenção, né, também esse meu método, todo o trabalho que eu estou executando, porque o profissional fala, Leandro, eu preciso de mais, eu preciso aprofundar, entender como eu gero valor para o negócio, além das entregas, né, acessórias, obrigatórias do negócio. Uhum. Porque às vezes alguém me pergunta, tá, e o que eu faço com isso? E tem muito empresário, né, Gabriel, desde de pequenas empresas, ou até mesmo empresas até que estão em forte crescimento, que ele olha tanto o business em gerar venda, em faturamento, e ele acaba não olhando todo, né? Não olhando no detalhe aonde que a empresa está sangrando, né? Aonde tem um processo falho, onde que tem uma possibilidade de risco, né? Do negócio ser penalizado, enfim. Então, toda essa visão, o profissional de controladoria, o controller, ele tem que trazer, né, como valor agregado. Então, Uhum. por exemplo, muitos controllers têm essa formação também contábil, porque naturalmente ele responde ou ele assina pelo balanço da empresa. E aí o profissional de escritório contábil, ele tem que oferecer o mínimo, né? O que seria o mínimo? Como que é uma DRE se eu tiver que projetar algum fator novo? Né? Por exemplo, um volume de vendas maior. Então, tem que ter essa ferramenta para ele projetar, porque isso dá para ele um entendimento de possibilidades, de projeções, né? E novas visões futuras, porque geralmente a contabilidade sempre olhou o dia de ontem para trás, né? O de hoje para trás, é o passado, né? O retrovisor. Sim. E a gente tem que olhar não só mais o retrovisor, é a análise preditiva, é você olhar para frente. Por isso que hoje, tanto a área de Data Analytics, né? BI, está conectando muito com essa área de controladoria FP&A, porque a gente começa a olhar os dados históricos para projetar o futuro. Né? Não que é certeza de acerto, mas você começa a fazer esses exercícios. E hoje, acho que o profissional contábil, ele precisa ter cada vez mais essa visão, né, para ele se preparar para perguntas do negócio. Do tipo, se a gente chegar em determinado volume de vendas, de crescimento, o que vai impactar no nosso custo, o que vai impactar nas nossas despesas, qual é o cenário, quanto de EBITDA eu pretendo atingir. Então, você começa a brincar com os números, de certa forma, né, fazendo essas projeções, para você ter um cenário prévio do que você deve buscar como meta. E aí você começa a não simplesmente pôr o dedo para cima e planejar o negócio, e olhar para frente, falar assim, ó, time, precisamos disso aqui. Então, hoje eu entendo que a gente precisa aumentar uma equipe de marketing, precisamos organizar até certo nível, né, seja de volume ou percentual, quanto a gente vai conseguir dar conta desse volume de novos negócios, ou novos projetos, ou mesmo expandir, né? Quem nunca quer, quem não quer, né, fazer um MVP, né, um mínimo produto viável ali, testar a ideia, né, de startups, de você começar uma nova linha de negócio. Só que para isso, você tem que ter os dados reais na mão e também os dados que estão estimados, que estão correndo. A gente está no dia 23, o profissional, o dono do negócio, o Gabriel, ele quer ter uma prévia do fechamento no dia que ele quiser, ele quer apertar um botão e ter aquilo pronto, entende? Então, acho que o profissional de contábeis conseguir conectar isso, pegando, né, que a gente chama de forecast, né, ou rolling forecast, a gente conectar os dados do negócio realizados, mais os dados prévios em curso, e aí para isso tem que ter uma automação do sistema, imagino que é o papel, né, que a Hub faz, é vocês conectarem essas informações em curso, mais as prévias e aquilo que se espera do mês ou do trimestre, e naturalmente você vai levar o resultado. Os indicadores foram atingidos ou não foram, ou se não foram, quais foram as justificativas para isso não ocorrer. Porque quando isso acontece, o profissional que é o dono, o CEO ou o CFO, ele consegue antecipar, ele consegue tomar uma decisão baseada numa informação que ainda está viva, e não informação que já morreu, né? Já está enterrada. Então, isso é muito importante. Eu acho que a hora que o profissional contábil conectar essas análises, essa visão, que eu acho que o futuro é esse, né, Gabriel? É as conexões entre as áreas, né? Multidisciplinas, você vai naturalmente virando um sistema quase que orgânico, né? Um depende do outro. E aí o profissional precisa também buscar esse nível de conhecimento, de profundidade, para ele gerar valor para os clientes dele. Show. Show de bola, cara. Muito bom. E, pô, cara, eu queria você até te acha? falar Manda bala aí. um ponto, né, que é interessante, né? Eu sempre, complementando o que a gente está falando aqui,
imagina o seguinte, né? O profissional, o dono do negócio, ele tem diversas questões para tratar, para se preocupar, né? E tudo mais. E aí, às vezes, ele quer alguém que faça, como eu falei, esse trabalho sujo, modo de dizer, né? Trabalho pesado, né? Carregar o piano. E esse profissional que está começando, que quer ganhar bem, que quer ganhar um reconhecimento, quer estar do lado dos tomadores de decisão, porque a gente cresce com isso, né, Gabriel? Eu me desenvolvi muito como profissional, comecei do absoluto zero, né, na minha vida profissional. Fui atrás, muita raça, estudando, aprendendo. E claro, né, ao longo do caminho também você vai tendo mentores que vão te ajudando nesse processo. Então isso foi um diferencial também. E eu sempre procuro trazer isso para os meus alunos aí, para o pessoal que me acompanha. Mas o que é importante nesse sentido? Quando esse dono do negócio, que ele não tem condições, né, às vezes tempo mesmo de aprofundar, porque senão ele fica maluco, né, não tem como. Você quer fazer o seu negócio crescer e você querer fazer tudo sozinho, você tem que delegar. E para delegar, você tem que ter profissionais competentes, e é um lema até que eu uso na minha própria empresa, né? A gente tem que sempre contratar pessoas melhores do que a gente, né? Porque senão você está enroscado em algum momento. Você vai ficar refém daquilo. Então, pessoas que tragam ideias, que tragam esse dinamismo de análise. Então, esse profissional, ele tem que, quase que preparar a foto macro, né? E aí eu trago um exemplo que eu sempre falo com o pessoal. Imagina uma águia que ela está sobrevoando, né, Gabriel? Aquele voo de águia. A visão que ela tem lá de cima é completamente diferente de quem está ali no chão, né? Então, Uhum. por quê? Porque ela está vendo o macro, né? Está vendo todo. E aí um exemplo real, né, da vida real que eu vivenciei, trabalhei numa época, uma empresa de construção civil, aqui em São Paulo, que fez parte do Rodonel, né, da pavimentação, no início do Rodonel. E aí, o diretor de operações da empresa, ele costumava, a cada 15 dias, sobrevoar a obra. E aí todo mundo achava aquilo inusitado, né? Por que você sobrevoa a obra? E ele contava, porque de cima ele via coisas que do chão ele não conseguia ver. Então é exatamente essa a ideia, né? Você ter a visão do todo, do macro, é você ter alguém que está blindado, alguém que está preparado para andar entre as áreas. E muitas vezes, né, Gabriel, o profissional, o dono, se ele vai andar nas áreas, as pessoas ficam com aquele receio, aquela, né, aquela trava, e às vezes não se levanta questões do dia a dia, reais do dia a dia, né? Porque só de falar, ó, hoje o presidente, o CEO vai passar por aqui, todo mundo arruma a mesa, todo mundo arruma tudo, e não só isso, se tiver algum ponto falha, as pessoas vão lembrar de corrigir. Então, o legal, e aí por isso que entra esse profissional tão estratégico, é ele conseguir fazer isso naturalmente, sem levantar nenhum tipo de situação desconfortável, para que seja a realidade. E aí a realidade, estando à mesa, ele consegue realmente mapear riscos que podem ser afetar o negócio, o resultado, a performance, por isso que eu chamo dessa cultura, né, da performance, e naturalmente levar isso para o nível de cima, aí já pronto, preparado, e aonde ele vai ter que tomar a decisão certa ou errada, mas enfim, é uma decisão, né, que não cabe nós, a gente só leva as informações para que ele faça essa análise macro de tudo que você mapeou e fez acontecer, entendeu? Entendi, cara. Cara, acho que o que você falou, né? Isso, pô, acontece bastante, né? Nunca tem problema, né? Às vezes, pô, você vai, assim, tô falando de Exato. mim, né? Eu sei os problemas que tem, as coisas que acontecem e tal, né? E aí você questiona as pessoas, não, tá tudo certo. Você vai olhar e falar, pô, É, tem alguma coisa errada aqui, né? Essas coisas não exatamente. batem, né? Cara, eu vou falar como um dos sócios e CEO aqui da Hub, né? Até a gente, nós somos uma empresa pequena, a gente tem 50 colaboradores aqui, né? Pequena, Uhum. entre aspas, né? Sim, sim. Eu ainda consigo conhecer todo mundo, né? Eu acho que a liderança, principalmente quando a empresa é maior, né? Todo mundo sabe quem é a pessoa não sabe quem são aquelas pessoas, né? Exato. E aí, e é algo que eu até falo para a equipe aqui, cara. A gente tem que, todo mundo, né? Cara, por mais ruim que seja, por mais, cara, duro, difícil que seja, quando alguma coisa não está indo bem, não está indo ou não está indo do jeito que a gente espera, a gente não tentar maquiar isso, né? A gente fala a Exato. verdade e contar, porque senão o que vai acontecer é, como eu não tenho informação das coisas que estão acontecendo, vou acabar tomando decisões erradas, né? Exatamente. Pô, cara, isso é algo que vai acontecer em todas as empresas, né? Assim, independente da cultura. E eu acho que aí conecta justamente com esse profissional, né? A área de controladoria, ali
de conseguir, né, ter tempo para olhar o micro, né, de conseguir analisar isso, trazer esses dados e, pô, aí não só contar com o que as pessoas estão falando, mas sim com o que de fato está acontecendo, né? E Exatamente. aí identificar problemas e, cara, resolver os problemas, né? O Exato. problema não é se ter um problema, né? É não Uhum. resolver ele, né? Sim, sim. É muito, é uma outra analogia que eu sempre brinco e falo, é assim, galera, quando vocês estiverem na empresa, fizer um mapeamento do negócio, do dia a dia ali, principalmente quando você entra numa nova empresa, né, dentro desse processo, você tem que fazer um raio-x, né? Então, essa foto macro, essa visão macro que eu citei, você tem que, naturalmente, nos primeiros dias que você começou na empresa, realizar, meio que mapeando, catalogando tudo, né? Conversando com as pessoas, fazendo essa integração, que é, comunicação é tudo, né, para esse profissional. Se ele não tiver esses acessos, né, ou se não for dado a ele esse dinamismo de atuação, ele acaba perdendo o efeito, né, a força que ele tem para levar a informação relevante. Então, depois que fez esse mapeamento, Gabriel, o profissional consegue começar a ter alguns sinais de onde está o furo do processo. E o que seria furo do processo? Imagina lá um encanamento e começa a conta de água aumentar. Tem furo no encanamento, vamos olhar onde estão os furos. Então, às vezes, esses furos estão dentro, estão meio que, igual você falou, eles estão embaixo ali, ó, maquiado, né? Ou sem querer maquiar, mas o encanamento, de fato, ele está abaixo de uma infra, né? De uma estrutura. Então, você precisa entender, às vezes, esses detalhes, porque ali você pode estar perdendo dinheiro, seja numa negociação com o fornecedor, seja numa área de compras que não tem ali um processo minimamente saudável, né, de cotação, de pedido ou de ordem de compra. Então, esses, vamos dizer, esses mecanismos de controle, que inclusive é um dos pilares que eu uso na minha metodologia, é para quê? Porque não tem como, né? Você tem que ter um mínimo de controle efetivo, como muitos podem falar, burocracia, só que não adianta você querer ser muito startup sem ter alguns mecanismos de controle, porque depois você vira refém desse processo muito solto e você não sabe onde está o problema. Você tem que confiar. E só que confiar, Uhum. as pessoas mudam, né, Gabriel? O profissional, ele pode um dia estar feliz com você, outro dia não pode não estar, né? Porque de alguma maneira ele acha que ele não está sendo mais vamos dizer, ou está sendo injustiçado, ou enfim, ou não valorizado. E a gente sabe que aí são pessoas, a gente pode ter de tudo, né? A pessoa pode ter um problema pessoal e afetar a performance dela. Agora, quando a gente tem um modelo de negócio a ser seguido, um processo que funcione no dia a dia, onde você não precise necessariamente ficar refém dessas situações, né? Então a gente acaba conseguindo essa liberdade na hora de implementar um modelo da performance. Por quê? Porque você sabe, você consegue, através dos indicadores ou de monitorar com esse profissional de controladoria, dizer se a coisa está funcionando ou não. Então, isso é um processo em si de construção, né, que vem. Eu mesmo participei, eu atuei no Banco Santander, na matriz, e a gente participou do início de uma construção do zero da área de controladoria do banco, quando o banco tirou o braço de tecnologia do Brasil e começou a reportar direto para Madrid, e a gente teve que construir isso do zero. Então, é exatamente esse processo de você construir ali os ligamentos, né, o encanamento de cada coisinha e saber por onde o fluxo da informação passa. Então, por quê? Porque pode ter desvio não só por erro, né, manual, humano mesmo, quanto também por intenções de fato, né, antiético, ou porque alguém está querendo renegociar e ganhar algum favorecimento com o fornecedor, tem de tudo, né, a gente sabe, ou com o É. cliente, enfim. Então, isso é um processo em si que você precisa ter amarrado, e aí, naturalmente, quando você tem, você fica mais tranquilo, porque você sabe que está tudo girando um sistema, por isso que eu chamo, né, da visão sistêmica, né? Não só o sistema software, o sistema da empresa tem que estar funcionando e conectado com esse profissional de finanças, entendeu? Uhum. Show Vai de além bola. dos números, né? Cara, óbvio que tem uma análise muito grande ali, né? Sim, Você começa a achar inconsistências e aí tem que ir atrás, né? Praticamente exato. E aí eu uma sempre trago, né, auditoria ali. Gabriel? Eu falo assim, porque o pessoal de finanças, como um todo, e aí eu trago por experiência, né? A gente às vezes não sabe se vender dentro da empresa. O Uhum. que acontece? É um profissional que muitas vezes ele está sendo, falando agora um pouco das dificuldades, das dores desses profissionais aí, ou de quem pretende um dia atuar. O profissional ele acaba sendo às vezes soterrado quase. Por quê? Porque começa a surgir problemas, ainda mais se a empresa está em crescimento. Então os problemas vão duplicando, vão aumentando,
E aí vamos pegar um exemplo aqui, você mesmo. Você CEO, você fala, cara, nós estamos crescendo, eu preciso cobrar as pessoas, eu preciso melhorar os processos. E naturalmente vai começar a jorrar, né, situações de adversidade que você precisa controlar minimamente para você continuar crescendo de forma saudável, sem perder dinheiro. Uhum. Bom, nesse processo, o profissional, às vezes, ele faz, executa, só que ele não consegue, às vezes, gerar valor dentro da empresa, não só para o gestor dele, mas para os outros gestores. Então, é importante ele saber o valor que ele gera, ele saber as entregas que ele realiza. E como isso, né? É o que eu procuro ensinar também na visão do desenvolvimento pessoal, para que a pessoa depois usufrua disso, né? Eu vejo muitos profissionais incríveis que vêm até mim, que aí eu tenho uma consultoria que eu dou, né? Um bônus de consultoria de perfil, currículo, LinkedIn, e eu falo assim, cara, e aonde está aqui o que eu te conheço, que eu vi você falando para mim? E aí ele não conseguiu transmitir aquilo no perfil dele. E às vezes ele perde grandes oportunidades porque ele não sabe transformar isso em entrega, né, em um produto, na imagem dele mesmo. Então, esse processo, não só pela busca de uma nova oportunidade no mercado, mas dentro da empresa ele precisa saber se posicionar. Ele precisa saber vender o trabalho dele. Por exemplo, você está lá atuando com um diretor de operação. E aí você teve uma reunião, você conseguiu mapear, conseguiu chegar em exemplos e modelos para ter saving em alguma operação ali de negociação, seja em relação a custo, enfim, ou despesas, ou investimento, se for uma indústria, em máquinas e equipamentos. Legal. Aí você vai para uma outra reunião. E aí daqui a pouco você está na diretoria comercial. E você depois vai para uma reunião geral. Se você não souber, como profissional de finanças também, conectar esses pontos para o seu gestor ou para o CEO, você também fica soterrado e não consegue mostrar o potencial que você tem de gerar novos resultados, savings, né? Ou mesmo melhorias no processo como um todo. E aí, naturalmente, de renegociar, porque pode chegar esse profissional, se fosse eu nesse sentido aqui, te contando as histórias, eu ia falar, Gabriel, eu preciso mais. Aí você ia falar, o que você precisa mais? Eu falei, preciso pelo menos um recurso para me ajudar. Ah, mas eu não vejo o seu trabalho, qual é o resultado disso? Por quê? Porque eu não soube vender o meu resultado. Uma vez que Uhum. eu começo a trazer e te demonstrar, olha quanto a gente está ganhando, olha o que a gente está fazendo. Aí você olha para aquilo e fala, pô, se eu der mais ajuda para ele, ele vai olhar mais a fundo outras coisas. Então, por isso que é aprofundar no negócio. Faz todo sentido para a carreira do profissional. Uhum. Show de bola. Cara, teve algum caso que você já passou na tua carreira, assim, que você falou, pô, isso daqui foi algo legal que aconteceu? Óbvio que você possa contar, né? Não precisa citar, enfim, o nome das empresas, nem das pessoas, Claro, mas claro. se tiver algum para contar pra gente pô, alguma análise que você fez, alguma coisa que, cara, deu uma destravada ali, deu uma mudada no jogo. Sim. E como é que foi, né, esse processo? Ah, legal, legal. Eu sempre, vou até usar um exemplo que eu vou trazer e conectar também com o que eu falo muito, né? E aí até deixar essa mensagem para quem vê essa live, assistir ou estiver aqui ao vivo. O profissional, Gabriel, ele tem que virar a chavinha, como você mesmo agora acabou de falar, para 3 pontos principais. Ele tem que identificar, até no meu e-book, né? Para quem quiser, acessa lá meu site depois, controlariaprática.com.br. Tem lá, né, o e-book grátis, onde eu falo, você precisa identificar necessidades como primeiro grande marco desse profissional. Segundo, criar soluções dentro do que você faz. E, por último, construir valor para a empresa. Então, esses 3 pontos, Gabriel, é exatamente o exemplo que eu vou te trazer aqui. Às vezes, se você está só soterrado, com a cabeça baixa, preparando coisas manuais, né? Porque você não automatizou o seu nível de controle, o seu processo, né? Por exemplo, o seu processo de fechamento, a sua agenda de fechamento financeiro, seja contábil gerencial, até eu ensino isso também. Se o profissional não tem controle sobre isso, sobre datas, ele vira a agenda dos outros. Começa por aí. Então, ele tem que ter isso muito forte, né, esse modelo de como ele vai consolidar o resultado, não só para ele passar confiança para o CEO, para o dono, como para ele também, para a gestão de tempo dele. Então, uma vez que você começa a estabelecer esse marco das coisas, você começa a sobrar tempo para análise. E aí foi quando, nesse processo que eu estive numa empresa, eu já estava atuando ali fortemente em várias frentes e acabava, não tinha o cargo ainda, mas como se fosse um controller júnior já, né? E ali eu comecei a ter tempo para olhar outros pontos. E aí quando você tem, né, e tem essa percepção de tudo que a gente falou aqui hoje,
você começa de novo, né? Você vai lá, no bom sentido, sobrevoa a empresa e olha tudo e fala, opa, peraí que aqui tem sinal de fumaça. E nesses sinais de fumaça, numa empresa que eu atuei, a gente identificou que tinha um processo junto a um grande fornecedor, um parceiro, né? Que não era nem fornecedor, já era um parceiro, onde a gente era cobrado por volume, né? Por volumetria de cargas ali, enfim. Era uma empresa de logística reversa. E aí, a gente começou a olhar no detalhe os históricos, né? Das fichas, né? De entrada, depois cruzar com as notas fiscais de faturamento, e com os controles que a área tinha, a área operacional, que era uma área nova, que estava se reformulando, profissionais jovens, e não tinha esse nível de critério, de análise, né? De aprofundar, enfim, de cruzar uma informação com a outra. Então, acho que a grande sacada foi naquele momento. Vamos fazer perguntas do que a gente está olhando aqui agora. Faz sentido esse volume que nós estamos visualizando com o histórico, né, dos últimos 24 meses, por exemplo? E aí nós começamos a comparar isso com o faturamento da empresa, porque tinha uma relação, né? Tudo aquilo que era destinado tinha uma relação com o faturamento. Então, esse volume, em algum momento, perdeu o controle. E aí a gente foi investigar, aprofundando, começamos a entrar em contato com esse parceiro e aí renegociar, e conseguimos salvar ali, não posso assim trazer os valores, mas foram na casa quase de milhões aí, de um saving que passou a ter, de um processo que estava torto, e às vezes não é por mal. O processo ele entorta porque um profissional sai e não tem uma transferência adequada de conhecimento daquele processo. E o que acontece com o tempo? Se aquilo vai de uma maneira leve, vai indo. E daí chega um momento que todo mundo vai olhar aqueles números e podem falar assim, não, isso aí é inflação, virou foi correção normal, de mercado, é normal. E aí, naturalmente, não é tão normal. Então, você precisa ter esse critério e essa condição de aprofundar, que aí sim você vai ter na vírgula, né? A gente sempre fala, quer a verdade, aperta os números, né? Os números vão dizer a verdade. Estressa os números que uma hora eles contam a verdade. Caraca, animal, hein, mano? Bem legal, bem legal. Pô, cara, você fica falando e me vem à mente aqui várias situações que a gente já passou aqui na Hub, às vezes eu ficar olhando para as coisas e falar, cara, isso daqui cara, não tá fazendo nenhum sentido. Você olha pro número ali e você fala, pô, não faz sentido, né? E aí você começa a entrar, e aí você vê, putz, cara, tem um furo aqui, tem um furo ali, e aí eu acho que olhando aí para o que a gente conversou, né? Eu tenho muito esse papel aqui na Hub, né? De olhar os números, né? Além dos números, né? A estratégia, o que a gente tem planejado, o que a gente está executando. E aí, pô, cara, não tá dando certo, ou algum número ali não tá indo de acordo com o que a gente planejou, beleza, mas aonde que tá o furo, né? Exato. Vai ter um furo em algum lugar. Exato. Né? Alguma coisa está acontecendo. Sim. E aí, né? Ter essa ação, né? E aí gera resultado. Traz um exemplo aqui, cara. A gente tinha, só para contextualizar também, né? E contar uma história pro pessoal. Isso em 2019, né? Na nossa área comercial, né? A gente gerava um monte de lead lá, né? Pagava por esses leads, né? Por essas oportunidades. Legal. E aí a gente tem um processo de vendas aqui em que a gente tem os SDRs que qualificam esses leads, né? Entendem se esse pessoal fazem sentido para a nossa solução, faz sentido para eles, né? E eles, né? Como clientes, faz sentido a gente ser fornecedor deles, né? Legal. E aí depois tem um processo de vendas que vai para um closer, um cara que vai fechar contrato, apresentação, etc. Né? E aí eu olhava para os números, cara, eu falava, cara, não faz sentido, como é que a gente gerou 1000 leads e tiveram 50 oportunidades geradas? Coisa assim, sabe? Pô, a conversão tá muito baixa, né? E aí eu começava a entrar lá, perguntar, pô, e aí, o que tá acontecendo? Não, é isso aí mesmo, isso aí. Sempre foi aquilo lá, entendeu? Assim, sempre teve uma ineficiência no processo. Eu falei, cara, não é possível. Ou eu sou maluco, né, de achar que isso daqui tá errado, e eu tô errado, né? E é isso aí mesmo. Ou, cara, tem alguma coisa muito estranha nesse processo. E aí nessa eu falei, pô, cara, acabei desligando a gerente comercial aqui que cuidava da área, né? E falei, agora
deixa eu pegar esse negócio aqui, né, e começar do zero, né, e aí a gente reestruturou tudo. Assim, eu lembro que para a gente bater meta de vendas era super difícil, a gente tinha batido, sei lá, uma vez só no mês, Aham, né, e aí eu reestruturei tudo, reimplantei todos os sistemas lá, né, os processos, treinei a legal. equipe, acompanhei e tal. Cara, no primeiro mês depois disso foi o primeiro mês em sei lá quanto tempo que a gente bateu a meta de vendas, né? E aí a Aham, conversão que antes era, só dando um exemplo, né, 5% passou para, tipo, sei lá, 30%, né? Então teve um salto caramba. significativo aí, cara. E Sim, acho que, sim. conectando aqui, né, com a nossa conversa, né, tô puxando uma coisa mais operacional, né? Mas eu acho que tanto a área de controladoria, né, e quanto os contadores, né, um dos públicos aqui que estão ouvindo a gente, às vezes até, principalmente para o contador hoje, o cara tem todas as informações ali, tudo, 100% da empresa, né, e não Exato. só daquela empresa, ele tem 100% de empresa, sei lá quantos clientes o cara tem, 100, 200, 300, né. Então, eu falo, né, por experiência aqui na Hub também, que a gente vê muita empresa, a gente tem, pô, tem mais de 100 empresas aí, e vê Uhum. balancete todo dia. Às vezes você olha o balancete e fala, puta, ih, sabe? Você fala, pô, cara, isso daqui não tá legal, né? Porque você já tem um feeling ali, já tem um, Exato, né, exato. uma história. E eu acho que o profissional de contabilidade ele tem uma oportunidade muito grande. Tudo que a Tem. gente falou aqui só fazendo um paralelo, né, com esse mundo. Tem uma oportunidade muito grande porque é, esses dados, essa informação, isso tudo está na mão do cara, né? Tá lá Exatamente. na mão dele e ele consegue também utilizar isso para agregar valor e, cara, vender mais serviços para a empresa, Com certeza. trazer, ser cara, um apoio ali para o CEO, para o líder daquela empresa para a tomada de decisão, para entender os seus problemas, né? E eu acho que é legal você ter vindo aqui, porque mostra um lado, né, que a maioria, né, dos profissionais de contabilidade que trabalham em escritórios não enxergam, que é o lado Exato. da empresa, né, que é o lado, pô, isso daqui faz Sim, sentido para a sim, empresa, sim. né, e todas as histórias que você contou aqui, cara, faz super sentido, né, então, é, ter uma área dessa, tanto dentro de uma empresa, né, quanto pô, um escritório fazer um pouquinho a mais ali, né? Uma empresa contábil fazer um pouquinho a mais lá para entrega, para ser um pouco mais, ajudar um pouco mais aquela empresa a performar mais, faz por sentido para todo mundo, assim, né? Faz, faz. Pô, falei E bastante. não, imagina, tamo junto, cara. Eu falo também, se deixar, a gente fica até amanhã aqui. Mas assim, Gabriel, um ponto, né, que você comentou no início aqui dessa história, aquela sensação, você como CEO, que você estivesse andando pela empresa, tem um ponto de interrogação em cima da sua cabeça, né? Tipo, parece só você que tem essa interrogação e que ninguém tem. Ou, né, aquela pulga atrás da orelha. Então, assim, é muito comum isso. E só para, né, contextualizar esse gancho que você falou, às vezes a empresa fala assim, mas para que eu vou querer um cara aí que o cara acha que é um planilheiro, né? Que esse planilheiro Uhum, aí que eu vou precisar? Cara, mas não é só um planilheiro, ou o que for nesse sentido, né? Mais pejorativo. Mas é muito mais, porque você tendo do seu lado, né? Em reuniões ali diárias, ou, enfim, semanais, um profissional desse, para você colocar, vamos literalmente falar o português claro, você vai jogar tudo na mesa, vomitar na mesa todas as suas dores, sensações, sentimentos, que você não pode chegar lá para o diretor ou para o gerente contábil, desculpa, gerente comercial ou operação ou marketing e falar, porque você precisa ter alguma clareza que aquilo realmente é verdade ou tem um indício, para aí sim você tomar uma decisão. E você também como um líder, você não pode simplesmente chegar lá de uma maneira fragilizada, porque vai demonstrar que você não tem um pulso, uma liderança daquilo que eles esperam. Então, é bem complicado às vezes, né? Você levantar algumas bolas. Então, por isso que o profissional é importante, que às vezes ele vira até meio que um terapeuta do CEO, que ele fica ali do ladinho, vai ouvindo, vai conversando, vai testando hipóteses do que pode estar acontecendo. E aí, a partir disso, gera plano de ação. Vamos colocar, vamos testar? Vai lá na área, cobra tal coisa, ou tenta montar um indicador, depois a gente conversa de novo, depois a gente faz uma apresentação, enfim. Então, esse processo é interessante por isso, porque aí ele fala assim, pô, mas eu vou pagar lá 10, 15 mil para um profissional bom do mercado? Cara, mas o quanto ele vai te dar de retorno e de alívio? Você vai se sentir mais leve, cara, depois.
Você tem alguém ali, ó, olhando, monitorando toda a sua empresa, entendeu? É muito importante isso. Show de bola, cara. E, pô, voltando um pouquinho acho que a gente já falou bastante, mas, né, mas acho que vale a pena reforçar. Esse profissional, né, essa pessoa que quer seguir nessa área de controladoria, de FP&A, quais são as habilidades, né, que ele tem que ter ali? Certo. Tanto técnicas, né, quanto a soft skills. Certo, certo. Soft skills, eu até fiz um vídeo no meu YouTube falando um pouco, né, do fórum lá internacional, né, ele traz algumas dessas competências do futuro, né? Então, elas são meio que, a cada ciclo, se eu não me engano, de 2 ou 4 anos, eles trazem, né? Isso aqui vale até 2025, são as competências, soft skills que esperam-se desses profissionais e empresas. Então, muito disso conectou muito com a minha trajetória e, de fato, é uma verdade por vivência, não só minha, quanto de outros profissionais que eu vejo. E aí até, eu vou citar aqui para você, são pelo menos 6, né, que eu elenco aqui. Primeira, visão estratégica, né? Então, você precisa enxergar essas oportunidades, você precisa antecipar situações de risco. Então, é uma coisa que eu acabei não falando aqui, mas esse profissional, Gabriel, ele tem que ter, na cabeça dele, o principal aspecto eu tenho que pensar como dono do negócio, como se eu fosse o dono do negócio. Quando você faz esse exercício, você começa a olhar as coisas de outra maneira. Desde um desperdício, às vezes pequeno, de uma coisa da copa e cozinha da empresa, até coisas maiores, ele começa a olhar aquilo e fala, poxa, se eu tivesse lá na cadeira, eu não ia gostar de ver isso. Eu não ia gostar de estar vendo esse comportamento de pessoas e profissionais que naturalmente vão levar a perder resultado e que depois, se tiver um programa de participação de resultado, eu também perco. Então, acho que o primeiro mandamento é isso, né? Até no meu perfil eu cito lá os 10 mandamentos do profissional de FP&A, depois dá uma olhada lá também, é muito interessante. Mas primeiro, então, visão estratégica, né? Depois, o segundo, business sense, né? O senso de negócio, que é o que eu estou falando aqui, aprofundar no negócio, ter essa curiosidade, né? Isso é muito importante, vamos dizer assim, esse sinal, né, do profissional, dele olhar as coisas, dele mapear, dele procurar entender. Porque tem profissional que fica acomodado, né? Surge um novo projeto, ele não quer nem saber, ele só simplesmente fala, no final do mês eu vou receber a base de dados contábil, eu vou gerar aqui e falar que o projeto deu o resultado ou não deu. Só que se perguntarem algum fator específico daquele projeto, ele não sabe responder, porque ele não quis se mexer. Então, não pode ser assim. Depois, naturalmente, conecta com isso. Um perfil proativo, que é o terceiro item. Né? Se você não for o cara hands-on, que é o que eu falei, é levantar da cadeira, pôr a mão na massa, sujar a mão ali um pouquinho, fazer análises, acompanhar, conversar, não tem jeito, né? Essa atitude colaborativa. Depois, tem que ser curioso. Se não for curioso, como que você vai buscar, né, novos conhecimentos? Como que você vai se envolver e transformar esse pensamento crítico tão importante na profissão? Aí depois, em quinto lugar, capacidade analítica, porque naturalmente você precisa ter o mínimo, né, de gerar uma base de dados, seja de um sistema qualquer, jogar no Excel, preparar minimamente uma tabela dinâmica para agrupar as informações e daquelas informações soltas transformar em algum insight, em alguma informação. E por último, eu sempre trago isso até da minha vivência também, você tem que ser um amante da tecnologia e conecta com vocês, né? Que é self-tech, né? Você tem que aprender ferramentas, aplicá-las, desde aplicativos que gerenciam o seu tempo, a softwares, né? Softwares na nuvem, aí, SaaS, modelos integrados, enfim. Tudo isso vai acelerar o processo desse profissional. A gente não tem que ficar fazendo coisas na mão quando você tem disponível no mercado ferramentas que conectam, desde, por exemplo, relatório de despesas, né, até, às vezes, análise mesmo de própria geração de DRE, de balanço, você não precisa ficar montando isso na mão. Tá? Aí você tem tempo para análise. E aí, naturalmente, é aí que você marca o gol, né, junto ao dono, ao seu gestor, ao CEO, enfim, que é onde o profissional se destaca. Show de bola. Animal, cara. Animal. Pô, tem um Felipe Avilés, ele fez uma pergunta aqui no chat, Pô, legal. né, se o conhecimento fiscal ele é necessário para alavancar em FP&A. Certo. Cara, eu acho que sempre é válido, porque o profissional, eu até falo isso também, né? O profissional, ele vai naturalmente girar que eu chamo das 3 etapas, essa roda, né? Como se fosse um ciclo PDCA. O profissional que ele quer ser completo, ele tem que
ser curioso, como eu falei, aprender. Ele não precisa dominar, ele não precisa ser um gerente tributário, fiscal, para ele entender como que funciona as regras do jogo. Então, naturalmente, ele vai ter que ter esse nível de colocar, eu sempre falo também, pôr o pezinho na água, sentir se está frio ou se está quente, para experimentar. Então, ele tem que ir, tem que ir encontro a isso, conhecer, né, minimamente como é o processo, como funciona, quais são as regras vigentes naquele negócio, né, dentro da lei, enfim, das apurações, e aí, naturalmente, ele vai poder tirar dali insight. Porque o profissional estratégico, Gabriel, ele vai olhar sempre o quê? Comportamentos não previstos. Ele vai olhar desvios, ele vai olhar o que não está em conformidade. Né? Basicamente é isso. Ele vai olhar e ele vai falar assim, ó, eu sei que para o resultado gerar a melhor performance financeira esperada, ele tem que ir do ponto A ao ponto B, passando por alguns pontos menores. Se não passar pelos pontos menores, opa, sinal de alerta, tem algo estranho aqui. E aonde que ele vê isso? Uma distorção do número. Né? Tem uma apuração mensal, naturalmente, ele, a hora que vai avaliar os impostos daquela cadeia tributária, da análise fiscal dele, ele fala, opa, tem coisa estranha aqui, ele vai averiguar ou ele vai questionar. Né? Então, é importante ele conhecer o todo e ir aprofundando aos poucos e tendo pessoas também especialistas em volta para ele se tornar um controller bem-sucedido e aí, naturalmente, ele ter essa fortaleza também, entendeu? Show de bola. Porra, acho que entender pelo menos os conceitos ali acho que para qualquer gestor acho que a gente tem que estar sempre aprofundando e interconectando, né, conhecimentos, porque não tem como, né, Gabriel? Hoje em dia, não adianta o profissional só olhar a casinha dele, ele achar que aquilo é suficiente. Naturalmente, ele não vai crescer, né? Os grandes profissionais hoje no mercado, eles estão conquistando e unindo conhecimentos variados, né? Desde finanças, a marketing, a melhor tempo, gestão de produtividade, enfim, marketing também na hora de se relacionar, né? De comunicação. Então, tudo isso é importante, né? Show de bola, cara. Já, pô, uma aula aí, né, cara? Cara, eu queria, se você me permitir, mais uns 2 minutinhos aí, dar um recado, né? Eu sempre trago, né, como o meu lema, tá? Um propósito, né, Gabriel? Eu tenho ajudado, né, no Brasil aí já mais de quase 200 profissionais já. Comecei ano passado, então estamos aí crescendo aos pouquinhos e vamos fazendo, né, um trabalho aí de transformação mesmo, de ajudar aqueles que querem a mudança, né? Até esse ano eu lanço alguns eventos durante o ano, esse ano eu lancei em fevereiro, foi o ano da mudança. Então, realmente, o que o profissional quer, muitas vezes? Ele quer a prosperidade, ele quer para a vida pessoal dele, né? Ter mais retorno, ser mais feliz, ter tempo com a família, ter uma renda, né, cada vez melhor ali para ele também, porque naturalmente todo mundo quer isso, quer ter uma vida de conforto, enfim. Para que ele possa ter essa mudança, essa virada de chave, sair da parte operacional, ele tem que ser esse profissional que eu citei agora, que é o cara inquieto, é o profissional que vai ter que levantar da cadeira com aquele frio na barriga, com medo de às vezes ser julgado, de algum outro profissional falar assim, por que você está se metendo nisso ou na minha área? Mas não é isso. Ele tem que se posicionando, né, junto ao gestor dele, mostrando que ele pode agregar valor, trazendo de uma maneira sempre, né, humilde e caminhando nessa direção de gerar resultado para o negócio, sendo diferente. Então, quando a gente faz esse caminho, eu acho que é essa virada de chave que eu aprendi na minha carreira que me fez conectar e, naturalmente, grandes donos de empresa que eu atuei e tenho amizade até hoje, olhar e falar, pô, Leandro, incrível, cara, não estava pensando sobre essa ótica, você foi atrás, você conversou, você alinhou. Então, esse processo, né, Gabriel, é o processo de sair da inércia, de sair desse ponto que às vezes o profissional reclama, aí você vai ver o currículo dele, é um currículo muito defasado, que a galera usava lá na década de 2000, 20 anos atrás, 22 anos atrás, e não tem esse tato, né, esse cuidado. Então, não adianta só, às vezes, a gente ficar, ó céus, ó vida, você tem que se mexer, você tem que querer, você tem que buscar. Então, o meu trabalho é em cima disso, de criar essa chama, né, que eu falo que depois que o profissional aprende, né, aprenda rápido e decole na carreira, pegar o seu foguete aí, decolar mesmo, para que ele possa crescer e gerar problemas bons na vida deles, né, que hoje eu estou conseguindo, tem profissional aí que chega para mim e fala, Leandro, consegui 2 ou 3 oportunidades de emprego ao mesmo tempo, me ajuda a decidir agora. Então, acho que a ideia é essa, através do conhecimento e da minha mentoria também, que eu ajudo aí
a fazer esses profissionais de fato decolar e gerar uma área, né, mais forte, que naturalmente vai saber vender melhor também e se fortalecer e se valorizar dentro do âmbito que a gente tem muito a crescer nesse Brasil todo aí. Show de bola. Bom, acho que muito do que a gente falou aqui, Leandro, tem, fazendo um paralelo com o nosso público também de contabilidade, né? Eu acho que a gente fugiu um pouco ali do assunto que a gente acaba mais comentando aqui, que é contabilidade, escritório contábil, a gestão desse escritório, mas eu tenho certeza que quem prestou atenção aí no que a gente conversou hoje, cara, tem vários insights, assim, que como tu tem uma visão de fora desse mundo que a gente acaba vivendo mais aqui, eu acho que o pessoal vai ter bastante coisa aí para pensar, para processar. E, obviamente, né, quem, cara, quiser aprender um pouco mais, entender um pouco mais, tem os teus cursos aí. O site é controladoriaprática.com? .com.br. Show. Meu Instagram é @controladoriaprática, ou Leandro Gomes Controller, né? Que aí no YouTube ele está nesse nome, né? Leandro Gomes Controller, tudo junto. E meu curso chama Especialista Financeiro, que ele abre turmas, são algumas turmas ao longo do ano, né? Não é um curso que a todo momento está lá, a pessoa pode se inscrever, então eu faço esse processo, né, de acompanhamento, de entrada, né, e de processo das novas turmas que eu abro. Então agora, por enquanto, ainda não tem a ideia, agora no próximo mês, abrir uma nova turma. E aí, naturalmente, esse acompanhamento, essa construção ao longo dos meses, entende? Show de bola. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, bateu um papo legal aí. Cara, show de bola. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí até agora ao vivo aqui. E também a galera que vai ver depois aí, com certeza vai ter bastante gente. E, pô, brigadão, Leandro, por aceitar o nosso convite aí, compartilhar conhecimento aqui com a gente, com o nosso público, com, enfim, todo mundo. Acho que vai ajudar bastante muita gente, né, tanto a entender, né, esse outro lado, né, quanto os profissionais das próprias empresas que a gente trabalha, que são clientes nossos aqui, a entender esse lado também, né, e, pô, show de bola, cara. Legal. Agradeço o convite também. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. E qualquer dúvida, é só me chamar lá, manda um direct no Instagram. Vai ser um prazer respondê-los também. Me acompanhe aí nas redes sociais. Valeu, Gabriel. Show, pessoal. Brigadão. E até a próxima. Daqui 15 dias a gente tá de volta aí.